Eu vou apresentar o Sr. Paulo das Ervas para vocês, depois ele se apresenta oficialmente aqui. Estou acompanhando ele já há algum tempo no YouTube. Ele tem uma empresa que se chama Lua Crescente, depois ele apresenta para vocês. E é um sumo conhecedor de ervas. Na verdade, eu comecei a acompanhar ele, sem querer, eu vi um vídeo dele. Gostei muito da filosofia de vida. Para o pessoal que está aqui, Sr. Paulo das Ervas, tem muita gente que acompanha o meu canal por causa de práticas orientais, de linha de taoísmo, budismo, yoga, alquimia interna. São linhagens que eu pratico há 20 anos. Estou com 41 anos de idade. Pratico desde os 19, 20 anos de idade ali. E o pessoal tende aí buscando também pessoas afins. E eu instruo alguns grupos de prática oriental. Quando eu comecei a acompanhar o canal do senhor, do Paulo das Ervas, vi que o senhor tem um conhecimento não só de ervas, né? O senhor tem um conhecimento de vida, uma enciclopédia ambulante. Então, pessoal, esse é o senhor Paulo das Ervas. Acompanham, curta, compartilha, que nem ele fala sempre, né? Aperta o sinalzinho do valeu, aperta tudo lá no senhor Paulo das Ervas, que realmente é um trabalho ímpar. Então, senhor Paulo das Ervas, se apresenta, fala um pouco do pessoal. Eu vou começar a olhar a pergunta do pessoal aqui e a gente vai batendo um papo, tá bom? Tá joia. Fique à vontade para ver tudo. Está me ouvindo? Perfeitamente. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Posso O senhor está me falar? ouvindo bem? Posso Claro, falar? à vontade. Pode, Então, pode. aqui eu sou Paulo das Ervas. Eu trabalho na área de saúde pública desde 1981 e trabalho há 33 anos com ervas medicinais. Um fato interessante que é bom a gente contar, sempre no mesmo endereço. Tá? Que bom. Sempre no mesmo endereço. Porque o que a gente viu nesses anos com relação à questão dos terapeutas holísticos? Muita gente começou num lugar, mudou para outro, mudou para outro, mudou para outro. Tem alguns que o Brasil ficou pequeno para eles, não por causa do trabalho, mas por causa dos BO, né? Então a gente conseguiu. Estamos há muitos anos no mesmo endereço, na mesma cidade. Conheço todo mundo aqui. Tem pessoas que eu cuidava dela quando era criança. Hoje eu já estou cuidando dos netos dela. E isso daí traz uma segurança, né? Inclusive, nesse final de semana, eu recebi aqui famílias que vieram por indicação das crianças. As crianças acham que é mal e daí quer vir visitar um Paulo das Ervas. Aí o moleque falou assim, o meu pai mandou eu escolher o endereço que eu quisesse para ir passear. Falei que queria vir aqui. E garotada aí de 8, 9, 10 anos. A gente, dos anos 80, eu tinha um projeto ambiental, que a gente tem até hoje, e nós tínhamos um grupo chamado Gente Miúda. E nesse grupo Gente Miúda a gente conversava com as crianças. E as crianças hoje estão ensinando os netos a ter o respeito pela natureza que o Gente Miúda tem que ter. Então foi uma coisa assim, muito bacana, foi uma coisa muito legal, produtiva. Eu sou fitoterapeuta, sou naturopata, eu sou técnico de farmácia, eu sou técnico agrícola, eu sou produtor rural, eu sou comerciante, eu sou radialista. Mês passado a gente venceu um contrato de 25 anos, então eu estou dando uma descansada aí até fevereiro, março. Mas eu tinha um programa na Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes. A YouTuber, né, que a gente vai crescer, né? YouTuber, nós estamos aí com 355 mil seguidores. É um número relativamente bom, né, para o meu trabalho. Atendo pessoas do mundo inteiro, inclusive nesse momento eu estou com um pessoal aqui na minha casa que veio de Londres, outro que veio da Itália, e a gente está aí fazendo um trabalho para ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Eu sempre pergunto, você quer ser ajudada? Eu estou aqui. Se não quer, fica sossegado, vai procurar onde você quer. Não trabalho por conta. Com certeza. Você trabalha com cura, não com doença, né? Eu não trabalho por conta. Quem não quer, tem toda a liberdade de não vir. Não fico triste. Embora eu disse num vídeo no dia desses que tem dois tipos de pessoas com relação às ervas medicinais. Os que já usam e os que ainda vão usar. Certeza. Tá? Terapias holísticas também, por sinal, a mesma coisa. Eu estava conversando com um rapaz que é quiropraxista. Eu falei para ele assim, no contato, no toque com as pessoas, tome bastante cuidado, porque você vai estar invadindo a energia do campo áurico da pessoa. Então, para evitar que você carregue as dores que não são suas,
que haja uma tolerância de respeito muito grande para que você possa um dia poder contar uma história bonita, né? Eu acho que é muito importante você levar o carinho, o amor e o respeito para todo mundo. E nesse campo aí a gente vai expandindo cada vez mais uma multidão de seguidores que estão vendo no nosso trabalho uma forma diferente de tratar a questão da fitoterapia, das ervas medicinais, dos banhos, da mediunidade, dos carismas religiosos, do horóscopo, porque eu trato todo quanto é assunto. Caiu aqui, a gente dá jeito. Por isso que eu falo, né? Mas o senhor manteve, pelo menos do que eu acompanho, nos poucos meses que eu estou acompanhando o seu canal, o senhor manteve desde o primeiro vídeo que eu fui olhando ali até hoje a mesma simplicidade e com o tamanho do conhecimento e informação que o senhor tem, se quisesse realmente se tornar uma pessoa, desculpa a palavra, mais sacana, de manipular pessoas, usar pessoas, conseguiria facilmente. E o senhor não faz isso, continua mantendo o mesmo jeito e a mesma energia que eu amo do senhor, que sai do coração para as pessoas para ajudar, está no seu olho, brilha. Eu falo que o olho não mente, né? O olho é a manifestação da alma, a gente vê a alma da pessoa. É só ver se está brilhando, não precisa nada disso. As pessoas que chegam, né? As pessoas que chegam até a gente, elas imaginam que vão chegar aqui e vai encontrar um senhor todo, né? Daí eu vou à vontade, atendo as pessoas até de chinela havaiana, no pé, de short, não tem problema nenhum. O importante é a gente se resolver. E aí a gente vai conversando, vai dando o trato que se precisa, encontrando respostas. Eu falo para a pessoa, todo o processo de cura depende de 1% meu e 99% seu, então não me culpe por nada, porque você é o grande responsável da sua vida. Porque nos vídeos eu falei assim, o ser humano ele ficou um objeto, né? Então é um que cuida do seu dente, outro cuida do seu olho, outro cuida da orelha, outro faz a barba, outro corta o cabelo, outro depila. Eu falei assim, afinal de contas, o que você faz por você? Tem aquele momento que você tem que fazer por você. Você é responsável 99% da sua vida e o terapeuta colabora em 1% para que você possa completar essa plenitude aí que está precisando ser olhada. Perfeito, perfeito. Quando eu comecei a dar aula também, há muitos anos atrás, depois que comecei a praticar, tinha duas opções também. Eu me profissionalizava muito em algumas coisas ou começava a fazer um pouco do que eu gosto. Até meus 19, 20 anos de idade, trabalhei em empresas grandes. Comecei a trabalhar com 14 anos, com 41. Fui trabalhar no Rio de Janeiro, mudando de estados. E naquele meio tempo, da minha infância até meus 20 e poucos anos, minha mãe teve câncer até falecer em 2004. Então, o médico deu 6 meses de vida para minha mãe. Ela era uma médica. Ela teve 14 anos de vida. O médico não entendeu como ela passou tantos anos viva. Depois, o meu pai também acabou tendo câncer e falecendo. Isso já há algum tempo atrás. De lá para cá, acho que existem umas rupturas na vida, né? Como eu fui criado assim, para entender que Deus existe, mas não de uma forma dogmática, tem que ser personalizado, que eu acho que isso que o senhor também tenta colocar lá para o pessoal, que não é um Deus personalizado da mente humana, mas uma coisa que faz parte do todo. E quando eu fiz essa ruptura e comecei a ensinar as pessoas um pouquinho do que eu aprendi, até porque eu vi esse sofrimento todo no corpo das pessoas, né? Vi isso acontecer, eu lembrava muito de Buda. Ele viu o sofrimento, ele foi querer sair do palácio, sair da riqueza para ver o sofrimento e tratar e curar esse sofrimento das pessoas. Mas todos eles, né? Cristo, Jesus, né? Jesus enquanto Cristo, Siddhartha Gautama, Lando, todos os mestres que passaram, todos eram muito simples, todos eram muito humildes, todos eram da natureza. E depois a gente criou as igrejas de estudo para as pessoas que têm afinidade ter algum ensinamento ali. Mas, eu estava comentando esse dia com a professora de educação fundamental aqui da cidade. A briga que fica hoje em dia no governo de falar assim, tem que ter educação religiosa na escola. O que eles querem fazer, na verdade, é catecismo. Eles querem pegar a pessoa, colocar no quadradinho e falar, esse aqui é o caminho. Isso não é educação religiosa. A educação religiosa é o que a gente procura fazer. Eu puxo inúmeros assuntos, inúmeras possibilidades, físicas, mentais, emocionais, espirituais e tal, para que a pessoa consiga compreender o universo dela na relação com o universo dos outros e com o universo total aí, que é o mundão velho, né? E como eu falei num vídeo desse, eu falei, o mundo não vai acabar, não vai ter fim do mundo, não vai descer, Jesus não vai descer na Terra, não vai acontecer nada dessas bobagens. Porque, na verdade, são estados de consciência que a gente tem e que a gente precisa carregar isso
como uma forma de ser uma pessoa boa, responsável com aqueles que confiam no trabalho da gente, e dessa forma, então, poder gerar um mundo assim mais humano, justo e fraterno. Quando eu comecei a trabalhar com as ervas medicinais, eu comecei em virtude de um tratamento para minha saúde, porque eu estava enfrentando uma crise existencial, e eu conheci as ervas medicinais e comecei a gostar das ervas. Depois eu fui em busca de inúmeras possibilidades onde eu pudesse estar aprendendo sobre as ervas. E hoje eu tenho uma propriedade com mais de 900 espécies de Nossa, plantas medicinais, todas registradas, georreferendada por GPS, para a que pessoa pegar o legal. produto com nota fiscal, tudo direitinho, marca registrada do INPI. Eu procurei fazer toda uma estrutura para quê? Para que o cara que venha em busca de algo sério. Sim, Né? Eu claro. falo assim, você pode pegar a erva na beira do rio lá e usar, entendeu? Mas assim, eu não sou responsável, eu sou responsável por aquelas que estão dentro desse contexto. Não é obrigado a fazer registro na vigilância sanitária, tá? Porque a legislação de ervas medicinais do Brasil, ela contempla a questão folclórica, cultural, religiosa das pessoas, as tradições familiares, aos quais não tem como você enquadrar. E aí as pessoas que gostam, as culturas indígenas, os quilombolas, os afrodescendentes, os povos ciganos, nós, né? E a gente foi se envolvendo nesse patamar de ensino e de conhecimento, nessa troca de ideia. Aí eu falo assim, a política nacional das plantas medicinais, ela não exige que você tenha todo esse registro, porém, como a pessoa vem lá de outro país e quer levar uma mercadoria, então é necessário por causa das transações aí comerciais que vão existir, né? E eu trato desde unha encravada até HIV. Vem muita gente em inúmeras situações para ser atendida. Tenho tido benefício de ver grandes recuperações, né? O Felipe Leão, que é o rapaz que ajuda eu no YouTube, Sim, ele é bem bruxinho, cara, tá? Ele deve estar nos assistindo aí, se não estiver nos assistindo, mas ele falou que ia assistir. ele me Ele, passou uma ele, mensagem que agora eu não consegui ouvir. ele falou assim, a gente está aprendendo muito, e o que acontece? Esse processo de ensinar, né? Sim. Quem quer aprender, corre atrás, né? Ah, mas e se não der certo? Um dia eu perguntei para uma mulher que tomava um remédio para pressão alta há 40 anos, por que o É. remédio, que tinha toda a comprovação lá dela, que ela exigia da moça que vendia erva na feira, O Felipe está aí, o ó. remédio que ela tinha um monte de comprovação, não resolvia o problema dela. Sim. Né? Tá cheio de gente que toma remédio para pressão alta há 40 anos, 50 anos, e não resolveu. Tá Então, mesmo. na verdade, o que acontece? As pessoas cobram muito do senhor, cobram muito de mim, cobram muito da raizeira, cobram muito de quem está trabalhando na parte holística e deixa o sistema industrial aí bombando, né? Então, Com nós temos certeza. que tomar cuidado com certos protocolos que vão sendo cobrados, enfiados goela abaixo para as pessoas, e muitas vezes Exatamente. nesse protocolo esconde-se um grande fracasso, né? Então, tem um vídeo que eu falei, o homem está há 600 milhões de anos na face da Terra e a penicilina há pouco mais de 100. Como que os homens viveram antes da penicilina? É que a gente fala, pessoal, se você pegar a medicina oriental, eu tenho pergaminhos, registros de 12 mil anos de conhecimento datado em osso. O pessoal fazia fórmulas de alquimia, fórmulas de planta, fórmulas de respiração em osso, escrevia em osso. Depois de 12 mil anos atrás já existia. A medicina natural, a medicina alopática deve ter o quê? Uns 500 anos de idade? A medicina alopática, Sim. 130 mais ou menos, 120 anos. Nossa, é recente demais. É Recente. extremamente recente. A profissão do médico, o ato médico não foi regulamentado até hoje no Congresso Nacional, porque é uma briga, não chega num acordo. Sim, Daí, imagino. daí
Mas ninguém pergunta isso para o médico. Ah, ele pegou um diploma também pegou um diploma na faculdade. Você também pegou um diploma na faculdade. E daí? Todo mundo pode trabalhar. Entendeu? Até a lei do ato médico, que o médico quer se dono absoluto da nossa vida. Então eles brigam. Estou lá desde 1930 e até hoje não foi aprovado. Daí eu falo, Felipe, não discuta comigo porque eu estudo história. Falando nisso, o Felipe mandou uma mensagem aqui pro senhor e falou: avisa o senhor Paulo das Árvores que eu estou aqui assistindo. Ele está assistindo o senhor também. Então, a gente vai nessa vibe de conversar com as pessoas, porque eu falo assim, ou você pode ler carta? Pode, mas não era melhor rezar um salmo? Não sei, dependendo da hora, o salmo não vai resolver. É a leitura da carta que vai resolver, então leia a carta. Sim, lê o que quiser sentido, né? Aí a mulher falou que ele gosta de beber cerveja. Dá cerveja pra ele, pô. Se ficar feliz assim, enche o saco de ninguém, né? Tem uma frase que eu repito para os alunos que eu falo que gente feliz não enche o saco de ninguém, né? Repito isso daí faz uns 20 anos também. Gente feliz não enche o saco. Eu vou contar uma coisa para você interessante. Eu conheço esse tal de Felipe Leão aí, que deve estar assistindo a gente. É um leãozinho, bonitinho, de estimação. Quando ele veio falar comigo, eu não acreditei nele. Tá? Não tem vergonha de falar porque ele sabe disso. Não acreditei. Eu olhei para a cara dele, achei muito assim, eu falei, muito sonhador, muito além da... Eu também era sonhador, sabe? Então eu falei, como eu também era, vai que dá certo. E depois de vários dias, ele insistindo, eu falei, vamos ver se dá certo. Aí ele veio e nós começamos. Eu tinha a loja virtual, alguns vídeos, né, para mostrar alguma coisa no YouTube. Não tinha tanta pretensão. A minha pretensão era a minha sobrevivência, vou dizer assim, ajudar algumas pessoas próximas. E aí, quando ele veio, a gente foi profissionalizando a qualidade do material, de publicidade. Aí veio a ideia dos cursos online. Nós estamos aí com alguns cursos online. Sim, inclusive o pessoal acessa, viu? Tem uns cursos legal. Que está em promoção, São Paulo. Aquele curso que eu falo para você, pega e faz, que dá certo. Tem que fazer. Eu não estou para enrolar ninguém. Uma vez eu dei um curso aqui, foi para o pessoal da Polícia Militar. Legal. Veio o pessoal da Polícia Militar, do Exército, também. Um monte de gente fazer curso aqui. Eles queriam pegar outro quanto jeito. É essencial, principalmente quem trabalha na rua. Quando eu servi o café da manhã para a turma e começamos a bater papo, eu tinha um dos caras que era farmacêutico da Polícia Militar. Ele ficou olhando assim para minha cara, desconfiado, né? Depois daí eu falei, agora a gente vai tomar café, agora a gente vai dar um passeio na horta e eu vou mostrar algumas coisas da horta, depois nós volta para uma matéria teórica aqui para vocês já estar entronizando aí na ideia, no processo. Isso daí faz tempo, foi em 2014, 2013, faz muito tempo já. Aí nós fomos, ele é meu amigo até hoje. A gente foi fazendo a palestra, quando eu comecei a contar como é que você pegava o princípio ativo de uma madeira, fazia um remédio, da outra fazia outra coisa, eu fui explicando, detonando cada planta daquela. O cara só ia fazendo assim. Aí quando terminou, no final do dia, que eu ia dar um certificado de participação do curso, eu falei, eu gostaria que cada um colocasse a sua impressão sobre o que a gente ofereceu para vocês, porque vocês pagaram por um serviço, era R$12, R$15, era baratinho. Foi muitos anos. Vocês pagaram por um serviço, eu quero saber se o produto foi de acordo com o que vocês investiram. Aí eu falo uma coisa, tu falou outra, tá. Aí chegou a vez desse moço. Ele pegou e falou assim para mim, a hora que eu entrei aqui, eu achei que eu tinha entrado numa roubada, num lugar onde só encabelar o povo. Ele veio detonando mesmo, ele é polícia aí bravo. Aí conforme que o senhor foi falando, que o senhor deu um passeio, que o senhor começou a descrever cada planta, cada processo, cada princípio ativo, cada situação, eu vou dizer para o senhor, eu aprendi em 14 horas de curso mais que em 2 anos de faculdade. Pois é, exatamente. Ele falou, eu aprendi muito com o senhor. Hoje ele é meu amigo, ele ainda trabalha, tá quase aposentando, mas ele ainda trabalha no Hospital Militar em São Paulo. E ele fala para mim, uma outra vez a gente fez um curso com os médicos do SUS, do Rio de Janeiro, Paraná e Belo Horizonte. E veio inúmeros médicos fazer o curso. Mesmo processo.
você começa a contar piada na hora do café da manhã, o cara acha que você vai contar lorota. Aí eu falei assim, uma apostila com 200 páginas, eu falei, nós vamos devorar essa apostila até 4 horas da tarde. Aí a gente Nossa foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando, quando chegou no final, o pessoal, como é que o senhor consegue passar tanta informação rápida assim? Porque a gente não perde tempo. sim. Até Não no teu perde tempo, tempo não e é perde. fácil, né? Está no senhor. O senhor ensina e passa, é a sua vivência, é o que está ali. Isso é importante, né? Não é só uma coisa decorada. O que o senhor fala, Então, eu vejo que o senhor está falando. Então, eu consegue explicar isso para a eu pessoa. falo aquilo que eu pratico. Às vezes o pessoal traz um tema assim para mim. Você podia falar sobre determinado assunto? Eu olho, nesse assunto eu não tenho conhecimento, não vou perder tempo. E no rádio eu falo assim, na televisão eu falo assim, eu sempre fui assim. Esse assunto eu não tenho a resposta para você agora. Eu vou pesquisar. Se for uma coisa que vale a pena, eu respondo. Se não for, eu respondo em off para você, que é um assunto social. Né? Claro. E quando você está num programa de rádio que abre para perguntas ao vivo, É, normalmente tem aquelas pessoas que estão ouvindo você e pergunta de uma planta da Índia, da Ásia, da China, não sei de onde, só para ver sim, se você tem conhecimento. Mas não vão usar também, é só para encher sim. a pauta, né? É só para E saber se você é, sabe, né? é só para fazer pauta. Então eu falo para a pessoa assim, não pergunte as coisas que você não vai usar, porque além de você não estar, você está desperdiçando o seu tempo, tomando meu tempo, prejudicando o tempo de outra pessoa. Exatamente. Exatamente. Nas práticas que a gente ensina, de alquimia interna, esse tipo de coisa, a maior dificuldade que as pessoas têm hoje é disciplina e boa vontade. Então, tem muita gente que começa pelo oba-oba, né? Pelo a fama da internet, da pessoa vestir roupinhas bonitas, que voam, toda a parte estética. Mas a pessoa Olha, não pratica aquilo no dia a dia. Sem a prática, sem o cultivo que a gente fala, é tudo cultivo, né? Sem o cultivo, as coisas morrem, deixam de existir. tem que zelar. Não é moda, eu falo, não trabalho com erva medicinal porque é moda, não trabalho com erva medicinal porque é bonito, não trabalho com erva medicinal porque eu quero ficar famoso. Eu ia ficar famoso em qualquer lugar que fosse fazer alguma coisa bem feita. Dá até aquele menino lá do Rio de Janeiro, que é gari, que varre a rua depois do carnaval. Esqueci o nome É, dele agora. Jaelso, se não me engano. Ele ficou hiper famoso porque ele brincava pra caramba lá e todo mundo mostrou na televisão. De repente, um dia o cara tinha milhões de visualização e ficou pois é, famoso. Virou celebridade varrendo a rua. Então, não importa o que você vai fazer, que você vai. Se você tiver que ser conhecido, você vai ser conhecido. Não exatamente. tenha pressa. Faça não saia do foco, né? Eu estou há 40 anos praticamente na área de saúde e estou há 33 anos trabalhando com ervas medicinais. Efetivamente faz 25 anos que eu não fiz outra coisa que não fosse ervas, Nossa, né? isso é Porque eu muito ainda fui bom. diretor da Santa Casa aqui um tempo, do hospital. Eu era diretor de recursos humanos do hospital aqui um tempo, trabalhei. Aí até que chegou um dia eu falei, tchau, vou só ficar no mato lá. Te Tem entendo, que senhor. eu tô lá. E daí o Senhor pessoal Paulo, vem. tem várias pessoas aqui que estão passando mensagens, perguntas. Eu queria fazer uma proposta, o senhor tem uns minutinhos. Quando a gente vai tratar da parte interna, o pessoal que faz algumas práticas, a gente fala da sequência que a gente fala de geração de energia dos órgãos, que é pela medicina chinesa. Eu queria propor para o senhor agora, se o senhor achar que compensa. Eu vou falar um órgão, vou falar mais ou menos o que a gente pratica nele, e o senhor pode falar algumas ervas que o senhor usa para ajudar a curar esse órgão. Porque daí a gente Legal, foge um pouco bacana. da doença e fala da É planta que isso, daí ajuda vamos o ficar órgão. no O que o ping-pong senhor aí, acha? vai falar. Pode ser? Manda bala. Vamos falar aqui para o pessoal, quem é praticante de alquimia, de medicina chinesa, de linhas orientais, normalmente a gente estuda a geração de energia dos órgãos. A gente fala que o órgão é como se fosse a natureza, né? A água gera madeira, a madeira gera fogo, o fogo gera terra, a terra gera o metal, que é o ar, e aí o ar, o metal gera água de novo. Então, o nosso corpo funciona como se fosse uma grande roda cósmica. O senhor Paulo vai falar de algumas ervas. Então, eu vou falar um ciclo de geração, vou falar do órgão, e o senhor Paulo das ervas vai mandar ver nas ervas, então eles podem ajudar vocês com qualquer coisa que vai estar relacionada a essa parte. Claro, bom senso de todo mundo. Depois vocês vão entrar no canal do seu Paulo, vai entrar nos cursos do senhor Paulo, vai fazer atendimento do senhor Paulo, para não usar a erva de forma incorreta. Então, mais do que usar, é usar corretamente e perguntar para quem sabe. Então, eu chamei o senhor Paulo, graças a Deus, ele concordou em fazer essa live, para ajudar as pessoas a divulgar. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não faço por questão de aparecer, é para tentar ajudar as pessoas mesmo, por tudo que eu já passei.
Então, aqui é uma pessoa que tem total conhecimento e eu tenho confiança pelo pouco que eu conheço. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não ponho a cara para bater a tudo. Então, se eu estou pondo aqui, colocando meu nome, é que realmente eu confio. Contrário, eu não faria. Tanto é que até meu Instagram é rede fechada. Meus grupos são também fechados. Então, vamos pela roda de geração de energia. Normalmente a gente fala dos rins. Os rins, pela medicina chinesa, eles estão ligados à água do corpo, estão ligados à bexiga, a toda a parte reprodutiva, sexual, está ligado a todo tipo de trauma de medo, de impotência sexual, de abuso sexual. Então, o nosso rim ali, ele se manifesta nos olhos, se manifesta em tudo que a gente escuta. Então, tudo que a gente já ouviu de coisa ruim, tudo que já machucou a gente sexualmente, que gerou muito medo, muito trauma, vai afetar a parte sexual. Aí o Sr. Paulo pode, fica à vontade de falar um pouquinho do rim, da bexiga, dessa parte sexual. O que o senhor pode falar que ajuda as pessoas para trabalhar os rins e essa legal. parte toda? Primeira coisa, tem uma infinidade muito grande de homens com mais de 45, 50 anos que estão desesperados, porque ele fica ansioso. Ele fica ansioso em virtude de que está próximo da aposentadoria, porque vai perder o emprego, porque vai mudar algumas coisas no Brasil, e daí prende a urina. Nem sempre isso significa que a próstata dele está com problema, às vezes é só ansiedade. Vou passar uma receitinha básica aqui que acho que todo mundo deve fazer, homens e mulheres devem fazer, porque essa região entre o umbigo e a região sacra, a região púbica, ela é regida pelo fogo, pela água. Então, quando ela esfria, a gente perde energia, e aí, em virtude dessa perda de energia, a gente começa a ter problemas. Intestino preso, prende a urina, dá infecção de urina na mulherada, nos homens, dá aquela sensação de que está muito doente, e muitas vezes é só uma ansiedade mal resolvida. Aí você pega um copo de água. Eu não tenho briga com açúcar, tá? Porque eu sou naturista, bem naturista, não estou trabalhando para laboratório, eu trabalho para as pessoas. Você pega uma colherinha de chá de açúcar, coloca num copo de água, coloca uma pontinha da colherinha de chá de sal, aquece por 1 minuto, deixa ela quentinha e toma esse sorinho quentinho. O que esse sorinho quentinho faz? Ele estimula o funcionamento do rim, para que o rim aquecido consiga fazer uma boa filtragem, e estimula o funcionamento do intestino, descolando as fezes que estão grudadas nas paredes do intestino, fazendo uma perfeita eliminação do número 1 e do número 2. Preconceito isso, né? Cocô e xixi, pronto. Cocô e xixi. Você vai conseguir fazer xixi, fazer cocô com liberdade. Você vai limpar os seus órgãos sexuais, tá? Mulherado limpa o útero, tudo esse sorinho. E os homens também limpam a próstata, a bexiga, epididimo, testículo, uma série de transtornos que ocorrem nessa região, só com esse sorinho já resolve. Eu recomendo, por exemplo, para reestimular o funcionamento renal, o uso da urtiga dioica, que é a urtiga vermelha. Pode usar a panaceia, pode usar a caninha do brejo, pode usar a cavalinha, para essas funções digestivas. Tem uma outra planta, que é chamada verbasco, barbasco, que tira o medo e bloqueia energias vibracionais provenientes de magia, simpatia, aquela coisa. Você não casou comigo, não vai casar com mais ninguém. Vale? Sim, quando você rompe relacionamento afetivo, a energia vibracional da sexualidade ela fica ainda grudada em você. Aí a pessoa fala para você, não foi feliz comigo, não vai ser feliz com mais ninguém. E a gente acredita nisso, desenvolve câncer de próstata, câncer de pênis, câncer de colo de útero, câncer de mama. Esses cânceres são detonados na pessoa por causa dessa vibracional, se você não casou comigo, não vai casar com mais ninguém. Então, case comigo e seja feliz. Fala de novo a planta para eles marcarem, Sr. Paulo. Eles perguntaram a frequência de uso e o senhor pode repetir a planta. Então, as plantas que se usam, no caso aí que eu falei, para essa conexão astral aí, é o verbasco, ou barbasco, fumo bravo. É o mesmo nome da planta, tá?
Eu falo nome popular porque você vai na feira livre, o cara tem que falar popular, tá? Eu estou trabalhando com as pessoas humanas, não estou trabalhando com laboratório aí. E para limpar, reestimular o funcionamento dos rins, né? Da bexiga, da próstata, do intestino, do útero, essa coisa toda, pode usar urtiga, panaceia, cavalinha, cana do brejo, são plantas que fazem uma limpeza drástica dessa região que é comandada pelos fogos etéreos do nosso ser. Sim. Perguntaram também, Sr. Paulo, para quem tem impulso descontrolado na parte sexual, pessoa que não consegue se controlar, se existe alguma erva, né? Antes da erva, claro, a pessoa tem que começar a acalmar um pouquinho o fogo da cabeça, né? O ponto é uma pessoa, um terapeuta falou assim para mim, quando você começa a melhorar de vida, a primeira coisa que estimula é a parte sexual. Quando você começa a ganhar dinheiro, você fala assim, agora já está bombando aí. Mas, na verdade, não tem nada a ver uma situação com outra, porque a pessoa pobre, na miséria, um dia a mulher falou assim, ela era religiosa, ela falou assim, por que a pessoa é tão pobre, não tem recurso nenhum e enche a casa de filho? Eu falei, porque a única coisa que sobra para ela é fazer amor. Sim. O amor dá força para você crescer, para você desenvolver o seu potencial. Então eu sempre falo que sexo é bom, sexo não é pecado, você pode fazer à vontade com quem você quiser. E se permitir que essa energia vibracional de vida, porque a concepção da vida, nós começamos a existir pelos órgãos sexuais e começamos a morrer também pelos órgãos sexuais. A gente começou, essa fonte de vida tem que ser estimulada. Tá? Não é para você sair se prostituindo também, mas você tem que... Né? A gente até gosta, né? Não é ruim. Mas você tem que se trabalhar esse lado, essa energia vital, para que os feromônios, os hormônios mais íntimos, criadores, criativos, se desenvolvem, cresçam em você e façam com que você olhe para o mundo com esperança, com renovação. Sim. Na alquimia, a gente ensina que a energia sexual é como se fosse uma bomba atômica dentro do corpo. A gente pode usar ela para gerar vida, a gente pode usar ela para se curar, desde que isso seja usado com amor. Quando a gente trabalha isso com cobiça, como se fosse uma posse, a gente destrói essa energia. Então, ela é pervertida, né? A energia perversa. Então, esse processo de câncer, né? Que pega câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, esses cânceres, eles ocorrem em virtude do desprezo. Quando você se sentiu desprezado, você sente a sensação que começa a morrer e esses órgãos são os primeiros que vão apontar para você o caminho da sepultura. Olha que legal isso, pessoal. O senhor falou que a gente começa a vida pelo sexo e termina pelo sexo. Quando a gente pega na alquimia, na medicina oriental, em práticas antigas, é a mesma coisa. A gente fala que a energia ancestral, todos os nossos ancestrais, toda a energia, quando a gente vem para a terra do céu, né, que a gente quer unificar o céu e a terra no corpo. Então, quando a gente vem, a primeira coisa que nasce é a energia do rim. É o primeiro órgão que se forma e dele se desdobra para a coluna. E quando a gente volta a morrer, a energia do rim se esvaiu, por isso que eles chamam de porta da vida. É onde tudo nasce e tudo morre. Uma pessoa de um outro continente que estava conversando comigo falou assim para mim, mas o prazer sexual não é uma coisa pecaminosa, porque lá no meu país não pode ter prazer sexual. Eu falei que o país vive em guerra, né? Então aquela história, faça amor, não faça guerra. E esse prazer sexual que ela falou é com relação ao orgasmo. E o que eu disse para ela, o momento que você mais se aproxima de Deus, do Criador, é no momento do orgasmo. Então, não tenha vergonha de ter orgasmo, não tenha vergonha de ter múltiplos orgasmos. Namora, quando você vai namorar com alguém, vai com amor mesmo, vai com vontade, porque vai dar certo. E essas coisas fazem com que você estimule uma energia criadora, criativa, que você vai expandindo em qualquer projeto de vida. Exato, e a energia do sexo, quando a gente projeto de vida. Eu diria para o senhor hoje que 90% das doenças emocionais que as pessoas trazem é amor mal resolvido. Sim, perfeito. Tá. Perfeito. É bom, né? E essa energia ela vem muito do medo. Quando a gente começa a trabalhar a alquimia no corpo das pessoas, seja através da energia interna, acredito que com as ervas funcionam da mesma forma, a gente fala que tem um macro-orgasmo, que é como se a pessoa, os iogues falam muito, né, da gente entrar em estado alterado de consciência.
naquele exato momento do orgasmo, a consciência é, de certa forma, alterada. Você não está completamente presente, você está dissolvido. E quando a gente vai praticando essa circulação de energia na coluna corretamente, usando as fórmulas de alquimia, você pode ter o que a gente chama de micro-orgasmos. Sabe aquela sensação que o senhor tem quando está muito feliz e dá aquele arrepio no corpo inteiro? Seja escutando uma música, tomando um chá, olhando para a natureza, e o corpo inteiro arrepia? A gente cultiva isso como um micro-orgasmo, porque naquele exato momento é um fragmento daquele grande orgasmo que a gente tem. Então, quando a gente vai estudar isso, é para ser com amor, porque se a gente cultiva isso, a gente está curando. E aí sim, faça amor, não faça guerra. Porque como é que você vai querer machucar uma pessoa se você está feliz? Perfeito, Sr. Paulo. Exatamente, perfeito. Uma vez eu trabalho com. O meu trabalho não tem nada a ver com algo religioso. Eu lido com pessoas de todas as egrégoras de crença que elas carregam. Uma vez o ancião do reino das testemunhas de Jeová, ele falou assim para mim: o maior problema das pessoas é as nádegas frias. Quando você aquece, ele falava assim: quando você aquece as nádegas, tudo se aquece, tudo cresce, tudo gera vida em torno de você. Então, eu achei engraçado, porque ele era testemunha de Jeová, parecia uma pessoa tão séria, né? E realmente é. E aí ele mandou esse recado. Ele falou assim: quando a pessoa faz esse processo de aquecimento das nádegas, evita uma série enorme de doenças, o sangue flui por completo no corpo todo, a pressão normaliza, os índices de glicose normaliza, de colesterol normaliza, mas mantenha essa fonte de energia equilibrada e aquecida. Sim, porque a gente tem polos, tem meridianos que cruzam, né? É que o pessoal hoje em dia entende que nádega é um objeto de consumo, né? Na verdade, o pessoal desvirtuou toda essa situação, né? Houve um desvirtuamento dessa situação e as pessoas colocam excesso de pudor quando deveria ser tratado uma situação com amor. Sim, claro. Esse foi o problema. E nós perdemos muito da nossa hombridade, da nossa coragem, da nossa força, da nossa garra, porque nós fomos enquadrando em certos quadradinhos assim, só que nós somos holísticos, nós somos arredondados. Exatamente isso. O dia que a isso. nave caiu na sua cabeça, né, o dia que a gente caiu da nave, a gente caiu da nave para fazer essa mudança que a gente está propondo hoje, que é que a pessoa olhe para ela com amor, com carinho, com respeito. Eu tenho o chá da folha da colônia, eu vou deixar. Eu vi um vídeo que você fez da folha da colônia. Você toma o banho com a folha da colônia para tirar essas máscaras que vão colocando na gente, máscara do poder, máscara do bonito, do feio, da sensualidade, da pobreza, da riqueza, da miséria. São máscaras que a gente vai colocando e aí a gente vai se restringindo. Então, a colônia, ela tira todas essas máscaras. O banho com a folha do eucalipto. A folha do eucalipto no banho, ela promove a sua coragem, a sua elevação espiritual, buscar a luz, né, buscar o sol, é uma coisa fantástica. No último vídeo que a gente estava gravando aqui no sítio, tinha uma folha de pinheiro araucária caído, e daí eu estava comentando com o Felipe. Nós não gravamos esse assunto, mas eu vou comentar com você que é interessante. Claro. A folha da araucária, quando você tem a sensação de desprezo, que você está extremamente deprimido porque você se sentiu desprezado, rejeitado, foi vítima de preconceito, foi vítima de como é que chama? Abuso, assédio moral, toda essa confusão, e você ficou pequenininho. Aí você vai tomando banho com as folhas da araucária, não mais que 9 banhos, para você crescer, ficar um gigante todo-poderoso e se impor diante de uma nova realidade de vida. Perfeito, seu Paulo. O pessoal está perguntando muita receita, só que eu vou deixar aqui um recado. Depois, pessoal, para mais detalhes das plantas, para mais detalhes de receita, do como fazer, vocês vão entrar no canal do Sr. Paulo depois, lá no site do Lua Crescente, lá no YouTube, Sr. Paulo das Ervas. Aí lá vai conseguir passar mais informações. Aqui a gente vai fazer um bate-papo. Se a gente for responder todas as perguntas que estão me chegando no pessoal aqui, a gente não consegue conversar. É e ele não vai estar passando receitas aqui aleatoriamente. Tem um monte de gente que tem remédio para emagrecer.
Mas vamos passar os órgãos, São Paulo. Vamos fazer a Agora pode sequência falar dos aí, órgãos. Para ajudar um pouquinho todo mundo. Vamos para o próximo órgão, então. Mas se a gente for pegar pelo conceito antigo, a gente falou do rim, né? Que é a água. A água na natureza gera madeira, gera floresta, gera o verde. Tudo que é madeira e floresta está ligado ao fígado. Então, o nosso fígado, que é o órgão, sempre o órgão é o maciço, né? E a víscera é o oco no corpo. Então, quando a gente pega o nosso fígado, que é o órgão, está ligado com a víscera, que é a vesícula biliar. Muita gente hoje tem raiva. E a gente fala que a energia do espírito ancestral nasce no fígado, que é o órgão que se regenera mais rápido. E ele se manifesta nos olhos. Então, os olhos da alma também estão ligados ao fígado. Quem tem muita raiva, tem pedra na vesícula, tem problema de fígado. E aí, Sr. Paulo, o que a gente pode fazer para ajudar a curar o fígado, a vesícula, a raiva, aquela ressaca que dá da vida? Como é que faz, Sr. Paulo? Eu vou te falar uma coisa gostosa, o que cura o fígado, né? É para você tirar a raiva, né, primeiramente. Tirar a raiva, a sensação de derrota que dói. Você toma banho com rosa branca. Rosa branca. Pega algumas pétalas de rosa branca, coloca num banho, lava o rosto, lava o coração, lava o tórax, lava essa região do fígado. Se tiver uma banheira de imersão aí, então, fantástico. Você vai no banho de rosa branca, deixa o pau comer, que não é problema seu, e vai ser feliz. Esse daí é o primeiro processo para você tratar o fígado. O fígado precisa de carinho. Tem a jurubeba, que é para tirar a obstrução do fígado, tem o picão preto. Adoro, como quase todo dia. Como jurubeba, quase todo dia. Adoro jurubeba. Você adora jurubeba, né? Tô vendo essa cara. Adoro. Umas bolinhas de jurubeba, uma delícia. A jurubeba é muito boa. E essa ideia do fígado, né, de você relaxar o fígado mesmo, olhar para a situação com mais amor, tá? E como que você olha com mais amor? O banho de rosa branca, ele estimula o amor interno da nossa alma para expandir e você aliviar essas dores. Aí o Corinthians perdeu, você não sofre. O seu candidato perdeu, você não sofre. A sua mulher vai continuar mandando você, independente do resultado da eleição. Tá tudo Exatamente. bem. Tá? Então, esse processo a gente para de sofrer. E a outra coisa que faz a gente sofrer é quando você quer impor a sua fé oracional sobre a outra pessoa. Isso faz a gente sofrer muito. Porque você vai passar sermão na turma, você vai comer o fígado dos caras durante um culto. Nesse processo, a gente acaba estimulando a raiva, o ódio, o desejo de vingança. Então, esse banho de rosa branca, pode tomar chá de rosa branca também. Ele limpa essa energia e faz com que a sua água flua aí normal e o banho de alma leve você para um lugar mais seguro. Que bonito, Sr. Paulo. É romântico, né? É romântico, não, mas é muito fato. Não, a mulher falou para mim, mas o senhor vê a vida com tanta naturalidade. Eu falei, mas a vida é natural. Ué? Exato, exatamente. A vida é natural. Não cria problema. É uma energia maravilhosa. De vez em quando? Vai. Você vai ficar nervoso de vez em quando? Vai. Você vai ficar decepcionado alguma vez? Vai. Você vai chorar alguma vez? Vai. Mas chora de alegria, pô. Sim. Chora de alegria, chora de emoção. Eu choro, não tem vergonha não, meu. Às vezes eu tô comentando alguma coisa, deixa eu rolar, vai, flui essa coisa. Não tem que ficar segurando nada pra ninguém. Eu falei pro pessoal, você não tem que ser macho, você tem que ser ser humano. Exatamente. É só isso. Sim. E eu sei, no mundo espiritual, né? Espiritualidade é aquela briga porque tá todo mundo querendo impor uma fé sobre a outra pessoa. Isso é opressão religiosa. Tá? Isso gera doença. As doenças psiquiátricas que os hospitais estão cheios de pessoas aí tomando calmante, tomando um monte de remédio para controlar o sistema nervoso abalado, 90% da causa é conflito religioso. Sim. Entendeu? Porque você nasceu numa religião, quando você era adolescente você ia na outra, quando você casou sua mulher ligou para outra, e agora falaram que tudo que você fez errado você tem que ir na outra. Eu não aguento. Eu, graças a Deus, fui expulso de todas as religiões. Ninguém que conversa comigo. Hoje em dia eles vêm conversar. Daí a gente conversa,
altos papos porque a gente saiu daquela briga de dominação. Sim. Eu vou conquistar as pessoas pelas coisas boas, pelo exemplo, pela coisa que eu faço. Não porque eu disse que é bom, porque Deus falou que tem que ser assim. Deus não falou nada para ninguém, mentira. Sabe? É uma história que Deus falou, que Deus mandou, que Deus nem se envolveu com essas coisas. Tá? A personificação do divino eu falo que a personificação do divino na Terra é a própria humanidade. E a personificação da humanidade no céu é aquela fé que a gente acredita e vai levar ela para algum lugar. Exatamente. Sem dor. E o povo, senhor Paulo Zezé, que está perguntando do fígado gordo, de fígado inchado. Eita, mas é só o fígado que é gordo, né? A bola parece que está na barriga, mas é o fígado que é gordo. Gordura no fígado, gente. Aquele sorinho lá que eu falei no começo da live, ele ajuda a reduzir isso. Eu tenho uma planta chamada quitônia, mão de Deus, margaridão, que é uma planta ultra amarga, que ela limpa essa gordura do fígado rapidinho, limpa as carótidas, deixa o coração bombando, negativa HIV do sangue, faz uma coisa fantástica na pessoa. E isso aqui é amarga. Aí o cara fala, mas é amarga. Você está doente, o que for. Tá? A quitônia. Quitônia. Tá? Quitônia, uma planta maravilhosa. Eu tenho ele regula as glândulas do organismo, todas as glândulas, deixa a gente calibradão, assim, para poder aguentar o repuxo do dia a dia. Espero que você chegue aos 70 anos, saltitante, feliz, correndo, subindo um morro, descendo um morro, fazendo uma doideira danada, igual o Paulo Zerva faz. O pessoal que é dependente químico, que toma muito álcool, esse tipo de coisa, é uma planta que pode ajudar a tirar a dependência química dessas pessoas também ou não? Na dependência química, eu uso o rubim. Rubim? Rubim tira a pessoa da bebida, da droga, do cigarro, do fumo, da maconha, da cocaína, da sexualidade desenfreada, todo esse processo. Por quê? Porque o rubim, ele estimula a elevação do nosso padrão mental de pensamento até um grau de evolução assim, de luz que você possa olhar para a sua vida de outra forma. Eu tenho casos de pessoas que tirei do vício da droga. Nossa, muita gente. Muita gente. Eu fiz um trabalho muito grande no Rio de Janeiro com isso, fiz um trabalho muito grande na nossa região aqui do Tietê com isso. Eu já devo ter tirado dessas drogas pesadas aí que estão cantando em verso e prosa contra a favor, mas aqueles que desejaram sair, eu devo ter tirado mais de umas 40 mil pessoas da droga. Nossa, parabéns. Isso é muito importante. Sem internação, sem irritação, sem brigar com a família, porque não é com raiva que você vai mudar o mundo, é com um pouquinho mais de atenção. Com certeza, com certeza. Parabéns pela atitude. Vamos fazer mais um ar? Vamos embora? Vamos para mais um? Pergunta aí, manda bala. Vamos lá. A madeira, que é o fígado, né? Que a gente falou um pouquinho do fígado. Depois, quem quiser saber mais disso, tá vendo um monte de perguntas aqui. Depois vai entrar lá em contato com o Sr. Paulo das Ervas para ele ensinar e ajudar vocês no tratamento e na cura que vocês precisam, tá? Aí vai ser direto com ele, a gente não vai fazer isso não, mas... Então, a madeira, que é o nosso fígado ali, né? Que gerou a raiva, mas também que gera a felicidade, que é onde se manifesta em nossos olhos. Quando a madeira chega no ponto dela, ela vira o quê? Fogo. A madeira quente vira fogo, que é a energia do coração, é a energia vermelha do sangue. O nosso coração, que é o órgão, né, maciço, está ligado à nossa víscera, que é o intestino delgado. Pela medicina chinesa, a gente fala que a gente tem 3 mentes, que é onde tem neurônios no corpo, né? No cérebro, no coração e no intestino. Então, quando a gente fala do coração, ele também pensa, ele tem os nossos centros neurais e ele é a energia do espírito. É onde a gente coloca o triângulo para cima, né, o nosso rim ligado ao coração, e o triângulo para baixo, que também faz parte do nosso espírito, quando a gente fala em prática de alquimia interna, de ligar o céu e a terra. Por isso que Cristo também, né, enquanto Jesus apontava para o coração, por isso que Buda apontava para o coração, eles entendiam que Deus estava dentro da gente. E eles falavam, né, o Namastê, que é o Deus em mim, salve o Deus em você, não buscando no céu, mas buscando aqui. Então o coração vai estar ligado a todo mundo que tem muito ódio. Quando o fígado ataca, a raiva gera ódio. Então o coração ali está ligado com tudo isso. E ele se manifesta na palavra. Né? Do triângulo Jesus falava que sai da boca que está no coração. Então a nossa língua é a manifestação do coração também. Eu andei pela medicina chinesa. Você fala que o coração aí da gente.
Quando a gente liga a hipófise a pineal à suprarrenal, e a gente faz um triângulo bem montadinho assim também, a gente não se permite mais ser manipulada por outras pessoas. Exatamente. Então, o pessoal fica frustrado porque nós estamos num processo de muita manipulação midiática até em inúmeros setores da nossa vida. E uma das coisas que a gente aprende é isso daí. Você tem que estimular o funcionamento da hipófise, da pineal e da suprarrenal em sintonia para que você não se permita mais a ser manipulado. Você pode até gostar de ser manipulado por alguém, daí você fala, tudo bem, né? Mas você vai fazer a malandragem consciente do que você está fazendo, porque você não vai ser dobrado à força. Nos anos de ferro do Brasil, né, vamos falar assim, não posso falar toda bobagem, eu normalmente fazia isso, colocava a gente trancado dentro de uma sala branca, sem letras, sem nada, sem janela, sem porta, sem nada. 3 dias lá dentro você não lembrava nem o seu nome mais. Nossa. Então, o dia que você quiser, a gente faz uma lavagem cerebral com você para ver se dá certo. Já tentava isso, Paulo. Todo mundo falava da lavagem cerebral, não sabia como é que era. A lavagem cerebral pegava você num quarto de 4x4, branco, sem nenhuma outra cor, sem nenhum vestígio de outra cor, deixava você trancado ali 3, 4 dias, você esquecia até que era seu nome. Você não sabia mais se você era o terrível, se você era homem, se você era mulher, se você era humano, você esquece, você virava um bicho. Não precisa mais ter esse tempo para você pirar. E para você recuperar isso, daí tinha que fazer, apertava aqui, apertava a suprarrenal, está normalizado. Sim. Mas tá mais. Aula de tortura, não vai. Paulo sabe de tudo. E o coração, São Paulo? Eu sempre fui uma pessoa assim de pesquisar essas coisas, porque eu falava, havia determinado tempo como é que funciona isso. Vamos saber, né? Daí você vai aprendendo. Vou falar um detalhe. Outra coisa importante, eu vou aproveitar que eu lembrei aqui imediatamente. Outra coisa importante que eu quero lembrar para o pessoal que tem Alzheimer. Uma dica legal, Patrícia. Normalmente a pessoa que é muito rígida, muito radical, muito perfeccionista, que quer tudo no quadradinho, do jeito que ela imaginou, essa pessoa inevitavelmente vai desenvolver o Alzheimer. Porque o Alzheimer, ele diz assim, alguma coisa que aconteceu que eu não gostei, apago a memória e bloqueia. Então eu tenho alguns clientes, né, que falaram assim, meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, meu gato, meu cachorro, está com Alzheimer, e não reconhece mais ninguém, não sabe mais nada, não tem mais nada a ver, daí eu vou lá conversar com a pessoa está normal. Para mim, ela continua normal. Por quê? Porque eu não represento perigo para ela. Tá? O Alzheimer é como se fosse uma cortina de fumaça, você representa perigo para mim, então eu não sei quem é você, eu não vou falar com você. Aí a gente vai trabalhar isso com as ervas. Qual é as ervas que eu uso para recuperar essa situação? Temos o mentrasto, que é a erva de São João, o rubim e o licopódio. Licopódio? O licopódio é uma plantinha tipo uma samambainha que nasce nas terras rochosas, só que ela não tem, assim, ela não aceita a interferência humana. Tá? Não adianta eu tirar a mudinha lá e levar para o jardim que não vai acontecer nada, vai morrer. Eu tenho que, quando você vai fazer uma aplicação com o licopódio, você tem que ir lá na Serra do Mar, lá na beira da estrada onde tem o licopódio, e recolher as partículas lá para você fazer. Essa daí não aceita. Eu tentei reproduzir, a Univap tentou reproduzir, a Unital tentou reproduzir, uma infinidade de gente tentou reproduzir. Não conheço na história alguém que conseguiu reproduzir o licopódio domesticado no jardim, numa hortinha de farmácia. Mas ele é fantástico. Ele recupera a pessoa nos casos de Alzheimer, né? E para que a pessoa não só se recupere, como passe a olhar para cada situação dolorida sem sofrer muito. Perfeito. Informação super importante, muito importante. Porque tem muita gente cada vez mais com Alzheimer, né? Tá uma doença que está se espalhando demais e o pessoal está com muito medo de tudo. Acaba afetando também.
Muito bom. Seu Paulo Lazer, uma outra coisinha que o senhor falou, né, da pineal, da hipófise, tudo aqui. Ela é uma glândula também. Quando a gente pega na estrutura de energia do corpo, quando a gente vai estudando e praticando alquimia, ela está ligada ao clitóris da mulher, à cabeça do pênis do homem. A gente trabalha com pares sexual energético. Testículos, rins, ovário, amígdala, pineal, hipófise, cabeça do pênis e clitóris, a glândula e o clitóris. Então, quando a gente está estimulando também a glândula do homem e o clitóris da mulher, está fazendo uma estimulação indireta no canal do pineal, assim como as amígdalas e os rins. Está tudo interligado aqui no nosso corpo, né? E quando a gente trabalha com o intimo, que é o coração, que é onde se une. Por isso o motivo que alguém fala assim, o sexo está na cabeça. Exato. Tá? Por esse motivo. A pessoa fala, não, o sexo para mim está na cabeça. Não, mas é na cabeça. Sim, é na cabeça. Aí que começa toda a festa. Exatamente. Né? Já ficou mais espertinho. Vou olhar o sexo. Na cabeça. Brincadeira, né? Mas o sexo está na cabeça por causa desses fatores. Então, meu querido, tá valendo a pena a gente bater um papo, quiser marcar outra vez, a gente vai, de vez em quando a gente troca umas ideias. E eu vou aguardar você aqui, ó. Daqui a 4 horas. A gente vai marcar assim, eu vou ficar muito feliz. O senhor precisa encerrar já? Hã? O senhor não quero encerrar isso, eu tô falando para você, eu quero receber você aqui, ó. E eu tô com uma vontade absurda. Eu falei com um amigo meu, que ele é sacerdote da linha de Umbanda. E é um querido amigo, ele gosta também de erva, é uma pessoa que vive de natureza também. E a gente está a fim de ir junto para conhecer o seu local, bater um papo, tomar um chazinho, um cafezinho. E bater papo mesmo. Bater papo é muito gostoso. O seu conhecimento é vasto, com certeza muito rico. E o pessoal que faz prática interna, que trabalha muito com energia interna, precisa de conhecer um pouquinho de erva, como tem. Quando a gente a gente mostra alguma coisa sobre radiestesia, alguma coisa diferenciada. Porque eu falo assim para as pessoas, eu não sou um terapeuta fabricado em laboratório. Tá? Eu deixei a coisa expandir de tal forma e que de uma forma que eu consigo abraçar o ser humano sem rótulo. Então não importa de onde ele veio, como que ele veio, o que ele quer fazer, que sonho que ele tem, que preconceito que ele tem, que medo que ele carrega. E esse destrinchar dessa situação, tirar aquela rotulagem engessada para cuidar das pessoas é muito bom. Como você também é terapeuta, numa conversa próxima a gente vai assim, passando dicas, só que é coisa que tem que estar junto, não adianta fazer a distância. Sim, tá bom, até a distância é masturbação. Bom, seu Paulo, se o senhor não quiser passar os outros órgãos também, se precisar sair agora, se tiver algum compromisso, fica à vontade, não tem problema algum. Na verdade, eu estou tranquilo. Deu quanto tempo de conversa já? Eu estou sem cronometrar. O horário deu quase 1 hora. Falta quantos minutos? Vamos mais uns 20 minutinhos? 1 hora e 59 minutos e 59 segundos. Você sabia que 1 hora, na verdade, é 45 minutos, né? 45? Um ciclo? Foi feito um estudo uma vez pelo pessoal da NASA, né? Que à medida que a tecnologia foi avançando de comunicação, todo esse processo, os relógios foram avançando. Então, hoje, o nosso tempo seria mais ou menos 45 minutos por hora. Faz sentido. Faz sentido. Nossa, passou tão rápido, ele passou mesmo. Sim. Passou bem rápido. O ano hoje era, inclusive, existia uma proposta de uma pauta antiga lá de modificar, remodelar o calendário juliano em 2009. Só que como o calendário tem uma briga de política, de igreja, aquela coisa toda, acabaram não fazendo essa mudança. E justamente por que seria necessária essa mudança? Para a gente remontar o dia de acordo com as horas que estão sendo atropeladas aí pela tecnologia. Quem me falou isso uma vez foi um engenheiro da NASA, que a gente estava conversando sobre essa situação, de falar que parece que o tempo corre, ele falou, literalmente o tempo corre
de avião a jato supersônico, e quando a gente vê, já foi embora. Sim, exatamente. Deles, né? Depende do nosso tempo de Não percepção. te contaram isso daí, mas para mim eles contam. Muito bom. Sr. Paulo, eu vou resumir os órgãos, depois se eu puder só dar uma explanada, Ah, sim. eu vou só resumir. Então, a gente falou da energia do fígado, falando um pouquinho da energia do coração, que é o nosso fogo. O nosso fogo, que é o coração, ele forma a energia do nosso baço, pâncreas e estômago. Então, o baço pâncreas na medicina chinesa ele é um órgão só. Eles consideram como se fosse uma coisa só, mesmo sendo dois. Eles consideram uma energia só. E a víscera dele é o nosso estômago. E ali está ligado todo aquele tipo de energia de ansiedade, de depressão, de quietude extrema, pessoa que é muito pacata, que arrasta tudo com a barriga, que tem falta de terra no corpo, é a energia da terra, né? O fogo, quando vira pó, vira terra. Então, o nosso corpo é a energia de terra que está aqui. É também a energia de prosperidade. É aquela pessoa que tem mediunidade, está com a energia estourada, e fala, meu plexo está estourado, porque sente o ambiente inteiro. Então, dali gera depois o pulmão, que é o nosso ar, o nosso metal, a energia branca. Eu recebi alguns dias atrás um grupo de líderes religiosos de um país da África do Sul, e eles estavam comentando essas situações. Muito interessante que ele falou assim, o Noé viveu 600 anos, não sei o que lá, viveu 900 anos. Por que esse povo vivia essa quantidade de anos a mais que a gente? Bom, se você for contar todos os anos que eles viveram, a Bíblia não bate, não tem Bíblia para tanta gente, né? Então você começa a descobrir com todas as historinhas para educar a gente. Mas vamos supor que isso seja verdade. Uma das coisas que fazia com que as pessoas viviam muito é porque o sangue dessas pessoas, segundo ele, antes do dilúvio, tá? Esse sangue era composto por ouro. Quando houve o dilúvio, porque houve um apodrecimento de parte do planeta devido ao excesso de chuva, de umidade, aquele processo todo, aí o nosso sangue transformou em ferro. E nós começamos a enferrujar. Isso eu não conhecia. A gente começou a enferrujar. Então, eu vou dar uma dica aqui para você, é importante, já que nós estamos falando de fogo, de ar, de terra, de madeira, de metal, todo esse processo. Uma dica para você restabelecer a saúde física, mental, emocional, espiritual, astral, social, sexual, transcendental, psicológica, que eu faço todo esse processo, você coloca algo de ouro numa jarra com água e bebe a água com ouro. 1 grama de ouro, ela purifica, aurifica e potencializa 1 milhão de litros de água. Sim. Entendeu? Eu coloco isso no aquífero Guarani, né? Algumas barrinhas de ouro lá, vai ter uma água santificada. Então, eu tomo prata coloidal e ouro coloidal. Eu tomo quase todos os dias. Eu não sei se eu já ouviu falar, perdão, desculpa, é que falhou um pouquinho o áudio aqui agora, então deu um delay de tempo. Tem um pessoal que toma, eu tomo isso também com uma certa regularidade, prata e ouro coloidal, que é o ouro e a prata diluído em água, né? É água coloidal. Aí você tem prata, ouro, ouro coloidal. Eu alguma coisa da prata coloidal. Eu tenho um amigo meu que trabalha com isso. Mas a visão que o moço trouxe da África é muito lógica. Uma vez a pessoa estava lavando louça dentro de casa e se queimou com a luz do sol. O calor do sol queimou ela através do vidro da janela da pia. E virou uma monstruosidade o rosto da mulher. Nossa. Aí ela veio falar comigo, desesperada. Eu falei para a Lia assim, minha esposa, né? Que a Lia é minha esposa. Eu falei, bate uma clara em neve, passa uma máscara de clara em neve nela, dá 3 minutos que eu vou arranjar alguma coisa de ouro para a gente lavar esse rosto depois. 3 dias resolveu o problema. Nossa, surpreendente. Não, é fantástico. É fantástico. Então, quando a gente trabalha toda essa conexão, né, universal dos metais, da madeira, do ferro, você descobre essas coisas, você tem que estar expandindo. Câncer, né? Os ciganos, os povos indígenas que usavam o ouro no dente, normalmente eles não tinham câncer. Por quê?
Porque ele comia alguma coisa aquecida, o aquecimento naquela placa de ouro ia emanar um sulfato de ouro que ia proteger o corpo da pessoa contra a doença. Que legal. Eu falei isso, menina. Vocês estão escutando São Paulo, né? Vocês estão ouvindo bem. O vizinho teu aí do São Carlos correu no dentista e falou assim, me coloca 3 obturações de ouro no dente. Não é tanta coisa, né? Porque o que acontece? É verdade, é para isso que se usava o ouro. E nós fomos achando que o ouro era uma joia que você tem que dar para a namorada, mandar ela guardar escondida, pegar o ouro e pôr no cofre do banco. O ouro no cofre do banco não serve de nada para gente. Não precisa diluir o ouro, a moça está perguntando aí. Pega uma barrinha de ouro, um anel de ouro, uma aliança de ouro e coloca no filtro de água que você vai usar, numa jarra de água e deixa ele lá. Daí você bebe aquela água de ouro. Vai fazer arroz, feijão, carne, salada, macarrão, sei lá o que você vai fazer, usa aquela água que está a pecinha de ouro lá dentro. Ah, mas eu tenho um anel de 18 quilates. Pode usar esse mesmo, não tem problema. Ele é o ouro e vai fazer essa transformação e vai resolver esse problema. Evita milhares de doenças. Sr. Paulo, está falhando um pouquinho a sua conexão. Está chovendo por aí alguma coisa? Bastante. Está falhando um pouquinho. Está chovendo muito. Qualquer coisa a gente marca outro dia. Está falhando um pouquinho, Sr. Paulo, perdão. Tá, conexão deu balança na internet, deu. Está meio devagar. Tá ficando lento por algum motivo, eu não sei. Aqui para mim está normal, mas a sua imagem está travando um pouquinho. Desculpa, pessoal. Então fica assim, nós já... Pessoal, travou um pouquinho a imagem do Sr. Paulo. Travou um pouquinho a imagem do Sr. Paulo, está congelado aqui. Deve estar com algum problema de comunicação. Sr. Paulo das Ervas, quem precisar de entrar no canal dele, acho que já volta a imagem dele aqui. O nome oficial, né, Sr. Paulo das Ervas, pode entrar no YouTube. Tem o site dele também, Empresa Lua Crescente, onde ele vende os produtos. Tem o Instagram aqui, ele está marcado. Eu vou salvar esse vídeo, vou passar para o Felipe Leão. Salva sim, vamos estar compartilhando esse vídeo aí, vai dar muito trabalho. E o que acontece? O que você precisar da gente, a gente vai conversando. A moça perguntou, pode colocar em filtro de barro? Pode. Coloca o anelzinho, o pingente, alguma coisa que o namorado deu, está guardado. Lá põe o pingente da água, lá resolve. Eu coloquei na caixa d'água. Muito bom. Aí toma banho com ouro. Então vamos fazer coisa. Não tem uma banheira de ouro, mas você coloca 1 grama de ouro e trabalha 1 milhão de litros de água. Olha isso. Muito simples, né? Muito simples. Então, se tirasse todo o tratamento que existe na água e colocasse 1 moedinha de ouro lá dentro, estava tratado do mesmo jeito. Ajudaria muito. Aqui o negócio é para arrebentar. Então, a moça perguntou, deixa por quanto tempo a água em contato com o ouro? Se você tiver um filtro de barro, um pote grande, um jarro, aquela garrafa que você compra de água, e você deixar esse resíduo, deixa constante lá, não tem problema. O ouro não enferruja. E é justamente para não enferrujar a gente. Estão perguntando se ouro comestível serve. Pode comer também. Como é que você come ouro? Abóbora madura, mamão, cenoura, tudo isso tem ouro. A flor da quitônia, a flor do girassol, tudo tem ouro. Olha! Mas ninguém sabe isso. Tem ouro, pode comer ouro. Estão perguntando da prata também, se prata coloidal. O da prata coloidal eu não tenho muita coisa aqui para falar para você hoje. Eu vou ter que dar mais uma trabalhada, porque eu falo assim, o que eu tenho, o que eu não tenho, eu não tenho. Eu conheço a prata. Eu tenho pouca coisa da prata coloidal. Normalmente a gente compra a prata, tem que ser prata 1000. Então quem for usar a prata coloidal, eu consumo há, sei lá, 6, 7 anos já. Prata legal, compre uma prata de boa qualidade, pesquisem uma marca que seja prata 1000. É importante que seja 1000, porque tem muita gente que cata prata de baixa qualidade, que tem muito ferro no composto que oxida a água. Então tem que ser água coloidal feita com prata 1000 para não ter oxida. Coloidal isso pode ser. Eu só tomo um pouquinho por dia.
Ah, essa prata coloidal é bom para tirar a catarata do olho, viu? O senhor que tá de óculos. Para matar a bactéria, matar vírus, tirar a Sei. verme, ela gruda nas partículas danosas e tira do corpo a partícula que está defeituosa. Ela mata, ela quebra as bactérias por dentro. Por isso que a prata tem uma alta frequência, isso é científico. A frequência da prata em contato com bactérias, no microscópio científico, ela quebra. Então, muitas bactérias, fungos, quem tem parasita no corpo, até fungo na unha, machucado, inflamado, a prata coloidal usada corretamente, aí vocês vão pesquisar, né, a parte médica, o seu médico, se não tem nenhuma restrição, claro. Usando ela corretamente, ela cura muita coisa do corpo, principalmente na questão de bactérias, fungos, vírus, ela elimina, ela tira fora do corpo. É isso aí. É isso aí. Senhor Paulo, fica à vontade. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Desculpa ter. Eu quero falar que eu agradeço a oportunidade de estar conversando com você, estou à toda disposição para a gente continuar conversando. Eu tenho 40 anos trabalhando com gente doente, tá? Eu comecei meu processo na área de saúde pública, eu trabalhava com o pessoal que era visitador sanitário e controlava tratamentos de hanseníase e tuberculose. Nossa, Na muito época, difícil. os primeiros cartazes de propaganda de tratamento, de que todos deveriam olhar essa situação sem medo, fui eu que desenhei assim bonitinho, com a caneta, colocando nos botecos para as pessoas verem que ele ia até a unidade de saúde tratar, em 1981. Aí depois, quando entrou um secretário de saúde bem simpático, da coisa expandiu, todo mundo vê, não interessa o que foi que fez, o que não fez, mas eu cuidava. Na época a gente visitava muitas famílias, né, com tuberculose e hanseníase, então, e a gente não tinha recurso nenhum, tá? Por mais que a gente reclama da vida, não tinha recurso nenhum. Não vem falar que antigamente era louco de bom, porque você não viveu antigamente. Antigamente o pessoal estava em busca de alguma coisa para que hoje fosse amenizado o nosso sofrimento. Não está louco de bom também, tem que melhorar. E eu visitava as pessoas, a gente conversava com as pessoas, eu era aquele visitador chato, que eu ia na casa do doente, aí o doente ficava constrangido, porque todo mundo tinha medo de chegar perto deles, convidava eu para tomar café. Eu tomava café na casa do doente, não tinha problema. Eu nunca tive problema com o doente. Eu falava assim, eu vim aqui justamente para contemporizar a situação, enfrentar esse problema e mostrar uma solução. Eu via dessa forma o meu trabalho. Quando eu percebi que o meu trabalho dentro da estrutura do Estado não estava sendo visto, porque eu estava rompendo com os paradigmas, aí foi a hora que eu optei sair fora, falei, agora nós vamos arrebentar. Aí a gente começou a fazer um trabalho grande. Eu recebo pessoas aqui do mundo inteiro que vêm em busca das ervas medicinais, das terapias alternativas. E lá no meu canal eu tenho um desafio, né? 600 mil seguidores do Pago com o Alex e 1 milhão do Felipe Leão. O Felipe vai ter torrado do fogo. Estou louco para ver esse vídeo. Então, pessoal, o banho de fogo, deixa eu falar. O banho de fogo era uma técnica, uma terapia dos guerreiros celtas, né? Os guerreiros celtas, eles eram muito radical e quando ia preparar o exército para uma guerra, eles faziam uma preparação com fogo. Mas depois, um dia que fizesse banho, vocês vão descobrir que é aquele que você deveria ter feito lá na infância, não fez, vai fazer agora. Ah, muito bom. 600 mil curtidas lá no canal do São Paulo. E quando ele fala isso, pessoal, quando ele pede curtida, o pessoal compartilhar, é pelo mesmo motivo que eu divulgo algumas coisas no Parte de Alquimia. Eu não sou religioso, quem me conhece sabe disso. Eu frequento tudo qualquer lugar, desde que as pessoas ajam pelo que eu entendo que é para ajudar as pessoas. Tudo que eu aprendi a vir na vida não é dinheiro que me move hoje em dia. É lógico que a gente tem que ter recursos, a gente tem que ter qualidade de vida. É difícil da gente falar de espiritualidade, de energia interna, se a pessoa está passando fome. Se ela não tem nem recurso, a gente tem que ajudar ela a sair do sofrimento primeiro, né? Exatamente. E aí um pouco que eu tenho um lugar muito parecido com o que o Sr. Paulo faz na parte de ervas, da parte interna. Ele tem um conhecimento interno. Ele não se chama de mago, bruxo, nada, mas é um baita mago para mim. É claro. Mago branco é um branco velho encarnado. Ele pode ser branco e branco velho. O senhor é quase uma entidade. É o seguinte, ó, eu me permiti que a coisa acontecesse, eu vou dizer isso para você é mais criança que eu, né? Eu tenho mais crianças que você.
Com Então, certeza. quando você tiver minha Isso é idade, muito você bom. vai lembrar dessa conversa. Eu me permiti que as coisas fluíssem. Eu já fiz palestra em igreja evangélica, já fiz palestra em centro de Umbanda, candomblé, maçonaria, igreja católica, budismo, shintoísmo. Onde chamou eu para conversar, eu já conversei. No Corinthians, na televisão, no rádio. Onde chamou, fui lá e deu recado. Tá Eu igual eu, seu Paulo, faço fazia, igual. quando a gente fazia a palestra presencial, era um verdadeiro show, né? Era uma coisa assim fantástica, né? Hoje em dia a gente está fazendo online algumas versões aí, tem atingido o objetivo, tem dado a atenção que as pessoas precisam, né? E tudo está aí cooperando para o sucesso e a saúde de muita gente. Eu tenho mais de 1 milhão de pessoas que já passaram comigo cadastrado aqui, então significa que eu tenho uma historinha bem grandinha para contar para a turma. Com certeza. E isso ninguém tira de ninguém, né? Essa experiência de vida, esse conhecimento, é a maior riqueza que a gente pode ter. Porque a hora que desencarna, a gente sai do corpo, o que a gente leva é só o que a gente é mesmo. Toda a roupa, toda o banho de colônia, né? Toda a máscara cai assim que a gente sai do Não, corpo. tem que tirar as máscaras da vida aí e encarar a situação de frente. No momento que a gente está vivendo no Brasil, um recadinho para todo mundo, né? Quando eu já falo para os homens aqui da minha região, eu falo, não importa o resultado de domingo, quem vai mandar em você é a sua mulher mesmo. Sou Porém, casado, seu Paulo, sei bem. não tem problema, vai aparecer uma para te mandar, tá? Pode ficar sossegado. Mas eu falo assim para as pessoas, Não, eu sou não casado, eu sou tirem, casado, eu tenho 20 anos. tirem da cabeça essas bobagens ideológicas que estão falando, que ambas as que estão falando é bobagem. Tá? Com Eu acho que certeza. tem que se permitir olhar para a vida com tranquilidade, com serenidade, com segurança. Os problemas administrativos do CNPJ de determinado governante ou do outro não vai afetar a sua vida. Tá? Exatamente. Não afeta a sua vida. Olhe para você. O grande problema é que muitas vezes a gente deixa de olhar para a gente, quer olhar lá em Brasília, lá não sei onde, e esquece da gente. Olhe para você, faça a sua parte bem feita, honre seus compromissos, respeite as pessoas que acreditam em você e se permita crescer, como dizia a Bíblia, em virtude de sabedoria, que você vai conseguir com certeza construir o Brasil que você imagina. Porque o meu Brasil é maravilhoso, independente de quem esteja lá na direção do trem. Exatamente, seu Paulo. Parabéns, te agradeço muito a oportunidade de a gente estar conversando. Tem certo tempo de respeito, a gente não se conhece pessoalmente muito bem. Estamos conversando agora a primeira vez, né? Quem acha que estava conhecendo o Primeira Sr. vez, Paulo? parece que eu mandei uma mercadoria para você essa semana, não foi? Mandou. Pedi extrato de tudo. Eu estava vendo ali, porque pode lembrar o seu nome, eu lembro o nome do cara, tá aqui, ó. Sim, ele tem umas plantinhas que eu Você gosto de deixar. mas mandei. Eu adoro bolo, seu Paulo. Eu adoro bolo. Sempre tem que ter bolo em casa aqui. Só como eu moro na cidade, é difícil achar produto natural, né? Então a gente tem que pedir para quem faz aí. E os produtos que o Paulo vende, que ele tem lá no sítio dele, é tudo orgânico. Então eu dou preferência para quem cultiva orgânico. E lá ele não tem aditivo, não tem conservante. Então quem dar uma dica para quem está próximo é o seguinte: nesse feriado de dia 12 eu não pretendo trabalhar. No próximo sábado vai ter uma festa de casamento, então também não vou trabalhar, eu vou na festa. Eu vou ser padrinho do noivo. Aí você padrinho do noivo. A festa vai ser aqui. Então não adianta chegar no sábado aqui que o guarda não vai deixar entrar. Só vai entrar quem veio para a festa. E para vir para a festa tem que trazer presente. Então o homem fazendeiro tem que trazer bezerro, boi, porco, cavalo, essas coisas que ele vai gostar. Porque eu estou dizendo que não estou conversando, então já tenho que avisar. Não venha para consulta no final de semana que eu não vou estar aqui. É isso aí. Não dá para aparecer lá que o São Paulo vai estar lá aproveitando para dançar com a Dona Lia, né? Então, vem tomar um café com a Dona Lia. Dançar ainda, a gente vai dançar até na dela, então não tem ensaiando um monte de dança aí para ajustar a festinha, fazer dancinha pro TikTok. É nóis. Grandão, eu vou ter que sair, que está chegando o pessoal aqui. Até a próxima oportunidade, a gente vai se falando. Até mais, agradeço muito o convidado ao senhor. Está à tua disposição, tá bom? Muito obrigado, Sr. Paulo. Até mais. Valeu, tudo de bom. Obrigado a você.